Magnetismo se define como a capacidade de atração em ímãs, ou seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos. Os ímãs naturais são compostos por pedaços de ferro magnético ou rochas magnéticas, como a magnetita. Os ímãs artificiais são produzidos por ligas metálicas, como por exemplo níquel-cromo. O fenômeno do magnetismo pode ser explicado através das forças de polo. Por exemplo, os materiais possuem dois polos diferentes. Quando entram em contato com outros materiais com polos iguais se repelem, e os polos opostos se atraem. Esse fenômeno recebe a denominação de dipolo magnético e pode ser considerado uma grandeza. A força do ímã é determinada por sua grandeza. Os próprios átomos são considerados ímãs, por exemplo, com o polo norte e sul. As bússolas magnéticas trabalham com base no magnetismo. Veja o processo de funcionamento. Um ímã pequeno e leve se encontra no ponteiro das bússolas. Este ímã estabelece ao seu redor um campo magnético que está equilibrado sobre um ponto que funciona como pivô, sem atrito e de fácil movimento. Quando o ímã é situado em um campo de outro ímã, este tende a se alinhar ao campo de referência. A Terra possui um campo magnético que funciona como referencial para o funcionamento da bússola. A bússola é um dispositivo extremamente simples. Como a Terra é um ímã e a bússola também, surge uma atração magnética. E não importa onde você esteja, ao segurar uma bússola, ela sempre vai apontar para o Polo Norte. Isto porque o campo magnético da Terra faz com que o ponteiro aponte nessa direção. Sobre o campo magnético, ele nada mais é que a concentração do magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. É o ímã que cria o campo magnético, da mesma forma como é a carga elétrica e a massa que, respectivamente, criam os campos elétrico e gravitacional. Isso pode ser mostrado através da imagem de um vetor. Um ímã, que é representado pelo vetor B, as linhas de indução partem dos vetores de indução magnética e dirigem-se do polo norte para o polo sul. O T de Tesla é a unidade internacional do campo magnético. As linhas do campo magnético são tangentes, ou seja, elas não podem ser cortadas. Além disso, elas são curvas, porque têm origem por mais do que uma massa. Isso porque os ímãs são dipolos e os seus polos, norte e sul, não podem ser separados. Conhecido como campo geomagnético ou magnetosfera, o campo magnético terrestre surge do seu núcleo externo e pode ser percebido em todo o planeta. Sua descoberta, uma das mais antigas, data do século XVI e foi feita por William Gilbert, quando o físico reparou que as bússolas apontavam sempre para o norte. Concluiu que, tal como um ímã, a Terra possuía os polos norte e sul. O campo magnético terrestre protege a Terra da radiação solar, como se fosse um escudo, e é ele que torna possível viver neste planeta. Já o campo eletromagnético é a concentração das cargas elétricas e magnéticas, fenômeno estudado pela física. A ligação entre eletricidade e magnetismo foi entendida e comprovada pelo físico James Clerk Maxwell. No campo eletromagnético, as cargas movimentam-se como ondas, e assim são chamadas de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é a luz. Campo magnético. Campos magnéticos cercam materiais em correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre materiais magnéticos ou cargas elétricas em movimento. O campo magnético, em qualquer lugar, possui tanto uma direção quanto uma magnitude, portanto, é um campo vetorial. A lei de Lenz, criada por Hendrik Lenz, pode ser entendida como um complemento à lei de Faraday, que no caso, a lei de Faraday, demonstra a inter-relação entre a eletricidade e o magnetismo. Então, a lei de Lenz indica qual deve ser a polaridade da força eletromotriz induzida em uma espiral, sendo que essa força eletromotriz indica o potencial que possa ser produzido de um gerador. De acordo com o sentido em que se dá a variação de fluxo magnético sobre essa espiral ou bobina. Matematicamente, a lei de Lenz é apenas o sinal negativo atribuído à lei da indução eletromagnética, assim como demonstra a fórmula, que a força da eletromotriz induzida, que é dada em volts, é igual a menos a variação do fluxo magnético, que é dada em Weber ou Teslas por metro quadrado, dividido pela variação do tempo, que é dada em segundos. O sinal negativo da fórmula indica que a polaridade da força eletromotriz induzida deve ser contrária à variação do fluxo magnético.
Bom, como resolução desse exercício, as alternativas falsas seriam a 2 e a 3. No caso, a resposta seria a letra E. A 2 porque, nesse caso, o campo magnético induzido tentará fazer com que o ímã cesse o seu movimento. E na número 3, em que não há velocidade relativa entre o ímã e a espira, ou seja, não haverá qualquer força eletromotriz induzida. Os materiais que iremos utilizar para fazer um tubo antigravitacional são um tubo de cobre, ímãs de neodímio com um diâmetro próximo ao diâmetro do tubo, uma fita métrica ou trena e um cronômetro. E como iremos realizar esse experimento? Primeiro, nós devemos fazer a medição pertinente ao tamanho do tubo, soltar os ímãs, 2 ou mais, dentro do tubo e verificar o tempo gasto. E após a informação do tempo gasto, devemos calcular a aceleração, velocidade média e a velocidade final. Tubo antigravidade. O experimento realizado com o tubo antigravidade é bem simples de ser realizado. Entretanto, apesar de sua simplicidade, ele pode ser trabalhado em diversas equações que envolvem cinemática e conceitos de dinâmica, e também pode ser atribuído ao conteúdo de eletromagnetismo. Explicação teórica. Trata-se de um experimento demonstrativo, referente à verificação das leis sobre indução eletromagnética, através do abandono de um ímã dentro de um tubo condutor, posto na posição vertical. Ao ser abandonado dentro do tubo condutor, o ímã desce com velocidade significativamente menor que se estivesse em queda livre. Pode ser comprovado se jogado o ímã dentro de um tubo não condutor, ou no cano de PVC. Mas por que isso acontece? Vamos partir do princípio que o tubo seja equivalente à sobreposição de inúmeras espiras. A velocidade do ímã depende diretamente da dimensão e magnetividade do ímã, assim como a dimensão e condução do tubo. O ímã sofre uma força magnética proporcional à sua velocidade em relação ao tubo e contraria o seu movimento. A existência de uma força eletromotriz sob um circuito fechado causa uma corrente elétrica na espira. Há uma variação do fluxo magnético em uma espira imaginária no tubo, abaixo do ímã. Essa variação gera uma corrente circular na espira, que se opõe ao fluxo magnético, repelindo o ímã. Por consequência, na espira logo acima do ímã, o fluxo diminui com o afastamento do ímã, gerando uma corrente contrária, a qual irá atraí-lo. O movimento do ímã em paralelo ao tubo ocorre devido à ação da força da corrente induzida. Esta força o mantém no centro do tubo, condicionando a ter um atrito desprezível. Quanto maior a velocidade impulsionada pela ação da gravidade natural, maior será a força eletromotriz exercida em oposição ao movimento do ímã. Esta condição resulta em uma velocidade constante. Pode-se constatar que a aceleração tende a zero quando se aumenta o tamanho do tubo. Isso porque diminui os chamados erros experimentais, visto que o tempo torna-se maior, representando uma menor porcentagem de erro.